Olá! Iremos agora iniciar a unidade 5, que tem como tema, avaliação em ambientes virtuais apoiados pela internet. Situando a temática. Nesta unidade abordaremos a questão da avaliação em educação à distância, focalizando as atividades interativas e colaborativas. Discutiremos as dimensões e fundamentos da avaliação educacional, os objetos de avaliação online, recursos e ferramentas utilizados para apoiar a avaliação em ambientes virtuais interativos. Problematizando a temática. A avaliação sempre esteve dentro da escola, na sala de aula especificamente, limitada à avaliação dos alunos, sendo executada através de testes, notas e boletins de desempenho. Esta forma de julgamento parte de critérios rígidos e estáticos que não dão conta de avaliar o processo de construção do conhecimento, revelando-se então um problema. O caráter da avaliação deve ser mais amplo e dinâmico e deve destinar-se não apenas a compreender, mas a promover ações em benefício da educação e dos educandos. Existem na literatura várias dimensões relacionadas à avaliação, a centrada no estudante, a que focaliza o professor, a que tem em mira o material instrucional ou, os cursos ou programas, ou ainda a centrada na instituição ou no próprio sistema educacional. Se focalizarmos a educação à distância apoiada pelos recursos da internet, quais os princípios que norteiam a avaliação da aprendizagem dessa modalidade de educação? Cabe destacar que a incorporação das tecnologias da internet à educação tem pouco tempo, fato que pode indicar um dos motivos de ainda serem reduzidos os estudos específicos sobre avaliação da educação mediada por computadores. Conhecendo a temática. As dimensões da avaliação. Na perspectiva de fomentar a discussão sobre o caráter multidimensional da avaliação, apresentaremos a seguir considerações preliminares sobre a diversidade de enfoques, classificações, dimensões e tipos de avaliação que se estabelecem no confronto das ideias e práticas pedagógicas. A avaliação somativa é identificada com a forma de avaliação tradicionalmente utilizada nas escolas. Presta-se à comparabilidade de resultados obtidos por diferentes alunos, métodos ou materiais de ensino. Concebida como julgamento para verificação da aprendizagem, a avaliação somativa é realizada no final do período de instrução para fins de classificação, através da atribuição de conceitos ou notas. Nessa forma de avaliação há interdependência entre notas e classificações. A avaliação formativa, segundo Morales, é realizada no decorrer de um programa instrucional visando aperfeiçoá-lo. É concebida como meio para informar e corrigir erros a tempo. Visa fornecer feedback ao aluno e ao professor, e busca o atendimento das diferenças individuais e alternativas para problemas identificados. A avaliação diagnóstica tem como preocupação o diagnóstico de falhas através de instrumentos diversificados. Caracteriza-se por ocorrer em dois momentos diferentes, antes e durante o processo de instrução. No primeiro momento tem como objetivo verificar habilidades básicas dos alunos a fim de agrupá-los de acordo com características comuns e formar programas alternativos de ensino. No segundo momento está centrada na busca de causas não pedagógicas para os repetidos fracassos de aprendizagem. Hoffman defende práticas avaliativas mediadoras que tenham por base os seguintes princípios gerais: uma concepção de avaliação como um projeto de futuro. O entendimento do valor ou da qualidade da aprendizagem como parâmetros sempre subjetivos e arbitrários, e finalmente,
a compreensão de que a aprendizagem se dá na relação de saber consigo mesmo, com os outros e com os objetos do saber. Para essa autora, o caminho para a avaliação mediadora não pode ser outro senão a busca de significados para todas as dimensões da relação entre educandos e educadores, através de investigação acerca das peculiaridades dos aprendizes e das aprendizagens, numa visão de quem quer conhecer para promover e não para julgar. Fundamentos da avaliação educacional. O uso das tecnologias da informação e da comunicação na educação tem provocado o deslocamento do modelo tradicional de avaliação para uma concepção de avaliação adequada à aprendizagem colaborativa na educação online. Essa concepção pressupõe o rompimento da linearidade de transmissão de conhecimentos, a articulação entre o envolvimento individual e o coletivo, a interação entre várias fontes de informação e entre os vários atores, e a própria imprevisibilidade das metas, visto que na educação online, o aluno está no centro do processo educacional. A cultura tradicional de avaliação marcada pela concepção bancária, termo utilizado por Paulo Freire, fundamentada num conceito mecânico e estático de ensino-aprendizagem, inibe a autonomia dos educandos fazendo-os dependentes de uma ação externa, direcionada, e representa uma barreira às práticas avaliativas mediadoras. Dialogando e construindo conhecimento. Avaliação em ambientes virtuais interativos. Alguns autores consideram que a autoavaliação dos alunos seja tão importante quanto a avaliação do professor, no que diz respeito à qualidade da aprendizagem e ao alcance dos objetivos na educação online, a exemplo de Peters, que defende a ideia de que mais importante que orientar-se no mundo abstrato de uma universidade virtual, vivenciando-a e se acostumando com a sua natureza, é não depender do juízo dos outros, tomar iniciativas, desenvolver a capacidade de reconhecer diferenças qualitativas, avaliar por si próprio os métodos de estudo e fazer suas escolhas autonomamente, refletindo sobre a própria aprendizagem e contribuindo assim para o surgimento da cultura da comunicação digital. A sala de aula virtual é vista por Arazin como um sistema computacional aprimorado para o aprendizado e a comunicação, e apresenta a capacidade de respeitar os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem, a heterogeneidade de conhecimentos trazidos pelos alunos e seus valores no contexto cultural, pessoal e profissional em que se inserem. São requisitos a serem considerados na avaliação da educação virtual. A avaliação de atividades colaborativas nesse sistema parece estar mais relacionada à implementação dos meios com fins educacionais, do que com as características desse meio. É sempre muito fértil rastrear um grande volume de dados e estar atento para detectar possíveis problemas. Consulte-as no processo de aprendizagem. Ressalta-se que, diante de suas características e intencionalidades, parece ser adequado estimular o aluno a fazer suas reflexões sobre o próprio aprendizado, o que pode traduzir a autoavaliação como princípio da avaliação formativa. Objetos de avaliação na educação online. Existem vários aspectos a serem tomados como objetos de avaliação na educação online. Poderíamos citar, a título de ilustração, os conteúdos, as estratégias, os recursos utilizados, os atores do processo, a mídia, a infraestrutura tecnológica e as redes de comunicação. Destacamos entre os mencionados objetos, o diálogo ou a comunicação dialogada. É um assunto recorrente na literatura em virtude de sua importância em ambientes interativos.
O termo diálogo a que nos referimos, é aqui expresso para descrever uma interação ou séries de interações que possuem qualidades positivas, no sentido apresentado por Murray. Para o autor, ele precisa ser intencional, construtivo e valorizado pelas partes que o estabelecem. Sua natureza e extensão são orientadas pela filosofia educacional do curso, pela personalidade de professores e alunos, pelo tema do curso e por fatores ambientais, entre eles o meio de comunicação adotado. Um enfoque em favor da participação ativa dos alunos nos ambientes virtuais é defendido por estudiosos da temática, a exemplo de Gonçalves, para quem, na educação online, o participante precisa estar integrado, dinâmico e compromissado. Os silenciosos, aqueles que não se manifestam, quebram a interação e a dinâmica do grupo. Assim, a passividade dos participantes merece reflexão por parte dos educadores e avaliadores para que, entendendo suas razões, possam conduzir o trabalho educativo na perspectiva da colaboração e do incentivo a posturas questionadoras diante da realidade. É importante observar o que está predominando pelo lado dos aprendizes: silêncio, respostas ou iniciativas. O silêncio precisa ser considerado, é momento de reflexão. É sinal de desinteresse ou apatia. As causas do silêncio virtual precisam ser investigadas pela avaliação, pois em ambientes colaborativos virtuais, a participação é imprescindível. O silêncio virtual não necessariamente impede a aprendizagem, mas barra a colaboração que potencialmente leva à troca de conhecimentos. Diante desse pensar, as razões para o silêncio virtual preocupam a avaliação. Recursos e ferramentas da avaliação em educação online. Paloff e Pratt apresentam alguns critérios fundamentais de avaliação dos alunos online, na perspectiva de que a mesma não seja tomada como uma tarefa isolada e incômoda, mas que esteja de acordo com o curso como um todo, inserida em seu contexto. Propõem que se observem diretrizes, objetivos, valores, metas e padrões claros, tarefas autênticas e holísticas, que sejam relevantes para a matéria estudada e para a vida dos alunos. Uma estrutura facilitadora, acompanhamento formativo suficiente e adequado e a clareza do contexto de aprendizagem de modo que os alunos estejam conscientes do que deles se espera. As reflexões sobre avaliação geralmente se fazem em torno dos processos de interação e interatividade, focados na frequência de participação nos fóruns, nas listas de discussão, nos chats, mural, glossário coletivo, mas também devem ser consideradas as atividades individualizadas como perfil de aluno, diário de bordo, blog e portfólio. Rubrics. A ideia de rubric, ainda pouco difundida entre nós, teve origem nos Estados Unidos nos anos 70, segundo Ludick, quando estudiosos da temática preocupados com a exclusividade de instrumentos avaliativos muito centrados na comparação com a norma, propuseram novos instrumentos voltados para o estabelecimento de critérios de avaliação da educação em rede. O uso de critérios na forma de rubric na avaliação da educação online, conforme defendido por Paloff e Pratt, tem o mérito de conscientizar os alunos sobre o que deles se espera, e ajuda a alinhar os objetivos de aprendizagem e de avaliação. Instrumentos e procedimentos de avaliação dos alunos e da disciplina. O desenvolvimento da tecnologia trouxe soluções para os problemas da distância física ao romper barreiras temporais e espaciais, apontando para a consolidação de um novo paradigma educacional.
são perceptíveis as mudanças nas formas de comunicação humana, síncrona e assíncrona, e a facilidade de acesso a dados e informações trazidas pelas tecnologias da comunicação. Em que consiste esse paradigma educacional? O que é paradigma? Nesse paradigma, a educação se faz através da comunicação interativa dialogada, focada especialmente no diálogo textual e na interação. Esse paradigma diferencia-se da modalidade tradicional de educação por se realizar através dos meios informáticos e estar marcado por novas relações entre alunos-professores, aluno-aluno, aluno-material instrucional. Diferencia-se ainda pela forma colaborativa de construir conhecimentos, nos quais as questões relativas a tempo, espaço e hierarquia sofreram profundas alterações, produzindo interações de igual para igual entre professor e aluno e o desenvolvimento de um ágil processo de comunicação e intercâmbio entre os sujeitos. Evidentemente, esse paradigma obriga-nos a repensar novas estruturas e metodologias no design instrucional, novas estratégias de ensino, novas dinâmicas de grupo e, evidentemente, novas formas de avaliar a construção do conhecimento. Nessa perspectiva, geralmente os alunos participam da própria avaliação ao realizarem a autoavaliação, da avaliação dos pares. Como indicado no programa do curso em Critérios de Avaliação, a avaliação dos alunos será contínua e formativa, e estará voltada para o acompanhamento da construção do conhecimento dos alunos, ao longo do curso, através da monitoração das atividades virtuais, com base nos relatórios emitidos pelo Moodle, atividades no fórum, chat, glossário, wikis, resumos, tarefas, apresentações virtuais, portfólio, etc. e de uma avaliação presencial. Os procedimentos de avaliação dos alunos consistem em analisar a participação nos fóruns de discussão, com observação no foco das discussões e na capacidade de envolvimento e colaboração, tarefa assíncrona. A participação nos chats observando o envolvimento e a interação social, tarefa síncrona, em tempo real. A capacidade de articulação, na forma textual, do instrumental teórico, objeto de discussão da disciplina, em conformidade com a bibliografia básica adotada. Trabalhos escritos na forma de relatório, síntese, resenha, e tarefas online e offline a serem enviados através do Moodle. A participação na sala de aula virtual Moodle, com monitoramento da participação, acesso aos materiais de estudo, através dos relatórios detalhados emitidos pelo Moodle. Uma prova presencial de disciplina, presencial. E um exame final. Avaliando o que foi construído. A literatura sobre avaliação nos traz reflexões sobre os desafios colocados pelo uso das TICs na transformação do paradigma de avaliação tradicional. As novas propostas de investigação levam em conta o ambiente em que as ocorrências se manifestam e a multiplicidade de interpretações dos fenômenos a serem avaliados nos seus respectivos contextos. Essas tecnologias possibilitam liberar a inteligência humana das tarefas rotineiras, permitindo aos indivíduos concentrarem-se no essencial de sua tarefa. Desse modo, resta aos estudantes mais tempo para reflexão, criação, inovação, colaboração e aprendizagem autônoma. Nesse sentido, percebemos que a avaliação da construção de conhecimentos mediada por recursos da internet encontra maior identificação com a proposta socioconstrutivista interacionista, ao reclamar dos aprendizes habilidades de dominar as estratégias de acesso, capacidade de assimilação,
seleção e análise de dados e informações e sua conversão em conhecimentos, num processo contínuo de interação humana e cooperação. Nesse cenário, a avaliação precisa estar atenta a essa nova modalidade de ensino-aprendizagem e buscar estratégias adequadas. Nela, a construção do conhecimento desloca-se da unidade de análise do indivíduo para a relação do indivíduo com o ambiente e a interação com os demais membros, e o aluno porta-se como agente ativo na estrutura de tomada de decisões sobre o que estudar e como estudar, de acordo com seu estilo de aprendizagem. Diante desse quadro, é relevante avaliar as dimensões cognitivas e sociais da aprendizagem, perspectiva na qual a avaliação acaba por conferir coerência entre as percepções dos alunos e os objetivos da proposta educacional sensível ao contexto específico. Faz-se necessário pôr em prática a avaliação continuada como subsídio ao aperfeiçoamento da proposta pedagógica. Nesse sentido, cabe ao professor e sua equipe interpretar os dados, decifrando-os na perspectiva da avaliação como prática permanente de investigação, em coerência com os fundamentos da aprendizagem colaborativa, sem se deixar envolver pelas crenças e valores tradicionais arraigados na cultura de avaliação, carregados pela lógica da competitividade e da eficiência e refletidos nos processos de punir ou premiar. Finalizamos aqui esta unidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!